Olá para a Andréia, na área, morrendo de saudade. Vamos iniciar aí o capítulo 3, falando sobre a Revolução Inglesa e a independência aí das 13 colônias dos Estados Unidos. Para falar desse assunto, nós vamos começar falando sobre a monarquia absolutista aí da Inglaterra, né? A monarquia absolutista da Inglaterra, ela inicia com a dinastia dos Tudor, né? Que vai deixar, que tinha o Henrique Tudor aí no comando, né, da Inglaterra, e que vai deixar aí dois herdeiros, Henrique VIII e Elizabeth I. Todos eles vão ter uma participação muito importante aí na Inglaterra e no desenrolar dessa sociedade, né? Henrique VIII, por exemplo, ele vai ser um rei que vai romper aí com o Papa, né? Vai romper aí com a Igreja Católica. Nós estamos falando de uma época onde a Igreja Católica era precursora aí de todos os países, as pessoas eram católicas, né? E a Inglaterra vem se lançando aí, se afastando deste Papa e deixando de ser católica, e ele lança uma nova religião aí, que é o anglicanismo, né? Então a Inglaterra passa a ser anglicana, a ter aí como religião o anglicanismo, né? Isso vai trazer conflitos para a sociedade e nós vamos ver no decorrer desse capítulo. Elizabeth I, também aí rainha da Inglaterra, depois de Henrique VIII, ela vai fortalecer ainda mais o absolutismo inglês e o governo, né? Ela vai contribuir ativamente aí para o crescimento econômico do país, e é no governo dela que vai iniciar a expansão da colônia inglesa e a colonização da América do Norte. Então, é dentro dessa de Elizabeth que nós vamos começar a falar desse capítulo. Essa imagem que está aí é dela, toda top das galáxias, vê aí a vestimenta, né? Pode olhar, copiar, se sentir uma rainha aí, ó, uma lord, uma princesa. Elizabeth, ela dentro do seu reinado aí, quando comanda o seu reinado, inicia aí as grandes navegações na Inglaterra, mas Elizabeth morre, né? E com a morte de Elizabeth, vai assumir aí o trono um primo dela distante. Elizabeth não tinha deixado nenhum herdeiro, né, para assumir o trono. Então quem vai assumir aí vai ser um primo dela, um escocês, de nome Jaime, da dinastia dos Stuart, né? E esse Jaime vai assumir aí a Inglaterra, o reinado inglês no lugar de Elizabeth I. Quando Jaime assume o poder, o governo, ele vai assumir com o nome de Jaime I. E o governo dele vai ser um governo que vai ser marcado pela divergência que ele vai ter com o parlamento, né? Ele vai criar ali várias medidas que visavam enfraquecer o parlamento. E nessas medidas aí, ele vai trazer confrontos com o parlamento, e tudo que se tomava de decisões aí, Jaime aí tomava sem consultar esse parlamento. Jaime, no processo aí da sua dinastia, morre também, e quem vai assumir aí o comando com a morte dele em 1625 vai ser Carlos Stuart, né? Então Carlos vai assumir esse poder, a Inglaterra, o comando da Inglaterra aí, no lugar de Jaime. E quando Carlos aí assume, o parlamento já escaldado aí por conta de como foi o governo de Jaime, né? Cria aí uma petição, conhecida como uma petição de direito, onde todas as decisões aí de Carlos tinham que passar pelo parlamento, ou seja, Carlos, diante dessa petição de direito, que era o novo rei aí com a morte de Jaime, não ia poder fazer nada sem consultar o parlamento.
né? E quando ele chega ao poder, ele já chega aí com essa decisão aí do parlamento. Carlos I, que é como ficou aí o nome dele, ao assumir aí o controle da Inglaterra, não seguia orientação nenhuma aí desse parlamento inglês e tomou medidas que vai desagradar esse parlamento, né? Porque ele não segue nada dessa petição de direito. Então, segue aí como o Jaime também seguia, sem ouvir o parlamento, tomando suas próprias decisões, fazendo suas próprias regras, né? Ou seja, num comando aí ditatorial, onde ele é que determinava, ele que tomava as decisões, ele que impunha o que ia ser feito aí com a Inglaterra. Dentro das suas medidas polêmicas, vai destacar aí a tentativa de impor a religião anglicanista, né? O anglicanismo na Inglaterra. Carlos vai tentar pôr aí o anglicanismo como religião, trazendo aí uma fúria aí para a sociedade inglesa, né? Outra coisa que Carlos vai tentar impor aí também era um imposto cobrado a todos os cidadãos ingleses e comerciantes. Ele vai tentar impor aí um imposto sobre todo cidadão inglês, né? Então esse confronto entre Carlos e o parlamento vai ficar conhecido como Revolução Puritana. Essa Revolução Puritana aí proveniente de quê? De discórdia política e econômica entre o parlamento e o rei. Então eles não se concordavam nessas decisões políticas e econômicas. E ficou conhecido aí essas brigas, esses confrontos como Revolução Puritana. Puritana porque a maioria da população inglesa seguia a religião do puritanismo, né? E como a sua maioria era puritana, Revolução Puritana se deu o nome aí a essa revolução, né? Essa Revolução Puritana vai ser uma revolução entre o rei e o parlamento. O parlamento inglês, eles não eram um parlamento homogêneo, eles não eram, todos tinham o mesmo pensamento nas decisões tomadas políticas e econômicas. Ele era dividido. O parlamento tinha a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, né? Os lordes era composto pelo clero, os condes, os lordes, ou seja, a camada mais rica da sociedade inglesa era composta pelos lordes, né? A outra parte aí do parlamento era a Câmara dos Comuns. Os comuns era composto pela burguesia e pelos gentlemen, né? Nobres, donos de pequenas propriedades. Os lordes eram anglicanistas e os comuns puritanos. Então eles divergiam também aí na religião. Um seguia o anglicanismo, que eram os mais ricos, e a burguesia era puritana, né? Então qual era o objetivo do parlamento aí na Revolução Puritana? Tanto os lordes como os comuns tinham como objetivo derrotar o rei, independente das divergências deles aí políticas, econômicas, os dois tinham foco, e o foco deles era derrotar esse rei aí, né? Então o que vai acontecer? O povo vai se unir junto com o parlamento, não aceitando aí as medidas de Carlos I, né? Que considerava ele um autoritário, né? Então eles vão se organizar, vai organizar um exército que foi decisivo, né, para a vitória da coroa inglesa. Essas tropas vão receber o nome de Exército do Novo Tipo, ou Cabeças Redondas. Eles vão se organizar nesse exército aí dos Cabeças Redondas, com o objetivo de tirar aí o rei aí do comando e evitar que o anglicanismo fosse estabelecido como religião na Inglaterra, né? Então, dentro desse confronto, dentro desse exército que foi montado aí, o exército conhecido como Novo Tipo, esse Novo Tipo se une no comando de Carlos Cromwell e eles conseguem derrotar aí a esse rei, coloca o rei para correr aí da Inglaterra e assume aí o controle da Inglaterra os comuns, né? Lembra que o parlamento era dividido entre os lordes e os comuns. Os comuns é a burguesia e os gentlemen, né? E essa parte aí do parlamento vence aí com esse exército do Novo Tipo e eles vão assumir aí o poder da Inglaterra, né?
no comando de Croswell, né? E a gente vai ver aí como vai ser aí Croswell no poder, responsável aí pela queda desse Carlos I. Então, o parlamento dos comuns aí vão ser responsáveis sob o comando de Croswell da queda de Carlos I aí da Inglaterra, assumindo aí um parlamento, né? Croswell passou a atacar os presbiterianos, né? E acabou por derrotá-los, né? A vitória de Croswell simbolizou a força dos puritanos e a queda do presbiterianismo, né? Fazendo com que a Câmara dos Comuns fosse hegemônica, ou seja, agora o parlamento é um só, é os comuns, é formado por esses comuns e as decisões com esses comuns, né? Croswell aí no poder vai tomar aí decisões também ditatoriais. A esperança era que se mudasse a forma de governo, se pensasse no povo, mas Croswell assume o poder aí, tira esse rei do comando e muda pouca coisa aí dentro da sociedade inglesa, viu? O parlamento vai passar agora a colocar aí, adotar como forma de governo o parlamentarismo, né? Então, agora a forma de governo é o parlamentarismo. O parlamentarismo é uma forma de governo onde tem um rei, mas quem manda aí na sociedade é o primeiro-ministro, né? Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui de Croswell, tirar a Elizabeth daí. Croswell aí sentadinho nas suas decisões, é uma foto do livro de vocês aí, da página 47. Esse Croswell tinha muito poder aí dentro da Inglaterra, viu? Mas ele tinha poder como de um rei, mas se recusava a usar aí uma coroa, né? Esse é Croswell. Então, dentro da sociedade inglesa, esse homem aí toma o poder, mudando a estrutura aí da Inglaterra, né? Essa revolução puritana aí vai durar cerca de 10 anos, vão ser 10 anos aí de guerra, e toda guerra traz consigo gasto, toda guerra traz consigo aí crises financeiras, né? E não foi diferente com a Inglaterra, né? E com isso, Croswell vai impor aí sobre as sociedades impostos, vai abaixar salários e desagradando aí a sociedade inglesa no seu comando aí, né? Carlos II, filho, é deposto, né? Foi derrotado e fugiu da Inglaterra para a Europa continental. E Croswell no poder aí. Croswell no seu poder nesse mesmo período foi decretado o primeiro ato de navegação. Ele decreta o primeiro ato de navegação, uma lei que ele vai criar que determina a exportação de qualquer mercadoria de país europeu. Toda a exportação de qualquer mercadoria de país europeu tinha que ser feita por embarcações, né? Realizada por navios ingleses. Então ele vai impor aí o ato de navegação, onde ele vai obrigar os europeus a fazer qualquer transporte aí com navios, tinha que ser feito pelos ingleses, mostrando aí o governo de Croswell, um governo ditatorial, né, onde ele determinava o que ia ser feito. Então Croswell ele vai fechar também o parlamento e nomeia-se como Lorde Protetor da Inglaterra. Esse vai ser a forma de governo aí de Croswell, quando a Inglaterra deixa de ser monarquia e passa a ser um parlamento, né? Toda essa monarquia derrotada aí pela Câmara dos Comuns e sob o comando de Croswell, que era um puritano, né? Então, em 1658, ele vai morrer. Seu filho vai assumir aí o comando, né? Ricardo Croswell, mas não vai resistir às pressões do parlamento e foi derrotado. E com a sua derrota, Carlos II, que tinha fugido, volta para a Inglaterra, assume de novo o controle da Inglaterra e a Inglaterra volta a ser uma monarquia aí no comando de Carlos II. Vou mostrar aqui uma foto desse Carlos II também para vocês. Todo gatão aí, ó. Esse é Carlos II. Ó o cabelo dele, top. Tá vendo aí? Pronto. Então, esse é um dos desfechos aí do comando da Inglaterra, quando deixa de ser aí
uma monarquia, né? Dentro do processo aí dessas revoluções vai surgir também outra revolução aí na Inglaterra, ficou conhecida como a Revolução Gloriosa. A chegada desse rei Carlos II aí no poder, né? Ele volta, esse rei Carlos II, ele morre, na morte de Carlos II vai chegar ao trono o irmão dele, Carlos sai Carlos e entra Jaime II, em 1685. E esse Jaime II era representante de ideias católicas. Percebam, nós estamos falando de uma Inglaterra que se tornou aí puritanista, tinha os presbiterianos, e agora chega um rei católico. E ele, como católico, Jaime II, vai impor sobre a Inglaterra as leis e as normas pautado todas elas aí dentro da religião católica, né? Então, o que Jaime II faz? Por ser católico, ele vai aplicar cobrança de impostos e tributos para os anglicanos, puritanos, né? Porque eles não se cobravam, a Inglaterra não cobrava dos puritanos nem dos anglicanos impostos. Então agora com Jaime II aí no poder, esse grupo aí vai passar a pagar impostos, né? E outra coisa que Jaime II vai estipular aí na Inglaterra, ele vai indicar pessoas ligadas à nobreza real para assumir cargos públicos e políticos, passou a perseguir politicamente os pequenos comerciantes e o povo em geral, né? Então esse Jaime aí chega no poder, impõe aí a sua religião católica, mas, né, a Revolução Gloriosa vai ser exatamente isso, o parlamento indo contra esse rei, e esse parlamento aí vai fazer com que aconteça aí um golpe de Estado. Esse golpe de Estado vai depor esse rei e vai assumir aí no seu lugar aí Guilherme Orange. Então, a Revolução Gloriosa ganhou esse nome, né? Porque não houve não houve derramamento de sangue. Então, por isso gloriosa. Conflitos, guerra, discórdia, mas não teve derramamento de sangue, né? Não teve excessivo, não teve tanto derramamento de sangue como se esperava, né? Por isso foi uma revolução gloriosa. 2 leis aí vão ser criadas dentro do governo desse Guilherme Orange, né? Que tinha origem holandesa, e vai governar aí junto com a sua esposa Maria Stuart II até a morte dela, em 94, né? Então ele vai impor aí no seu governo 2 leis, o ato de tolerância e a declaração de direito. O ato de tolerância vai estabelecer a liberdade de práticas de culto religioso. Quando o Orange assume, ele vai liberar aí o culto religioso, menos para a Igreja Católica. Então os puritanos, os presbiterianos podiam cultuar aí nas suas congregações livremente, menos a Igreja Católica, né? O outro ato vai ser a declaração de direito. Ele vai estabelecer essa declaração de direito. Ela estabelecia um júri com obrigação de aplicar um conjunto de leis elaborada pelo parlamento. O rei nunca poderia aplicar ou julgar leis sem permissão do parlamento. Então, quando Orange assume aí o poder, dentro da Revolução Gloriosa, com um golpe de Estado tirando Jaime aí do poder, ele estipula essas 2 leis, né? Libera os cultos, a Igreja Católica não, e impõe aí sobre a sociedade, né? Ele aplica aí leis onde o rei nunca poderia fazer nada sem a permissão do parlamento, né? Tudo aí já combinado com os parlamentares, que foram eles que deporam o rei e trouxeram o Orange aí para assumir o comando, né? Desde esse contexto aí inglês, né? A América do Norte vai ser colonizada, né? E essa América do Norte, que nós conhecemos hoje como Estados Unidos,
vai ser colonizada. Nós, quando falamos de América do Norte, nós vamos falar de um atraso aí dos ingleses, né? A América do Norte, que é os Estados Unidos, foi colonizada pelos ingleses, né? E a Inglaterra demorou muito para estabelecer colônia aí na América do Norte. Por quê? Nessa época, quando Portugal e Espanha estavam se lançando já no mar, já tinham encontrado aqui a América Central, já tinham tomado posse desse território, os ingleses, junto com a França, estavam em guerra, né? E eles estavam com conflitos aí internos, esses conflitos aí, Revolução Puritana, Revolução Gloriosa, então retardou aí o lançar desses ingleses no mar em busca de descoberta de novos territórios, né? E isso que vai fazer essas disputas internas, esses conflitos internos, que vai fazer com que os ingleses demorassem a se lançar no mar, né? Esse processo de colonização ele vai se iniciar com os ingleses no século XVII e não vai ter o objetivo que os espanhóis e que os portugueses tiveram. Quando os espanhóis e os portugueses se lançaram no mar, eles tinham o objetivo de achar ouro, prata, né? Novos territórios aí para explorar. E os ingleses no século XVII, eles não vão ter esse objetivo de acumulação de metais preciosos, mas de estabelecer colônias onde pudesse ser desenvolvida atividades diversas vinculadas à coroa inglesa, né? Para isso, o povoamento era necessário. Então, a colonização dos ingleses tinha o objetivo de morar, de tomar posse do território, né? E fazer ali daquele território um escape aí econômico, desenvolvendo ali uma economia que viesse a somar com a Inglaterra e ao mesmo tempo acabar com os conflitos internos ali, os conflitos religiosos na Inglaterra, né? Então, a colonização da América do Norte, que é hoje os Estados Unidos, ela foi uma colonização de povoamento, né? No início do ano de 1620, partiu o primeiro navio inglês para a América do Norte, né? As 13 colônias, e ali formaram aglomerados humanos no que hoje é conhecido como Estados Unidos, né? E nessa região aí, América do Norte, vai se formar o que ficou conhecido como as 13 colônias. Vai ser dentro desse processo aí, a coroa inglesa vai dar o início aí da colonização no que vai ficar conhecido como Nova Inglaterra. As 13 colônias vai dar início ao que ficou conhecido aí como a Nova Inglaterra aí dos ingleses. E essa Nova Inglaterra vai ter duas fases aí no processo da colonização, né? A primeira com os números de povoamento a partir de 1620, né? E a segunda com o processo de colonização da prática, motivado pela industrialização da Inglaterra, que precisava de terra para a produção de algodão, usando as indústrias inglesas, né? Os colonos vão se fixar nas costas do Atlântico dos Estados Unidos e nas partes norte do sul central. Eu vou mostrar aqui uma imagem de como ficou essa divisão dessas 13 colônias. Talvez isso aqui é um mapa, vou virar assim. Isso aqui é o mapa das 13 colônias ali da região que hoje nós conhecemos como os Estados Unidos, né? Então, quando os ingleses se lançam no mar, eles vão colonizar essa região, conhecida como a Nova Inglaterra, e mais tarde, Estados Unidos, né, da América. Então, é assim que se dá o processo de colonização dos Estados Unidos. Os ingleses colonizam aí a Inglaterra. Os ingleses se lançam aí ao mar em busca de um novo território para fugir aí dos conflitos internos, Revolução Puritana, Revolução Gloriosas, pautadas aí em conflitos religiosos. Então, essa colonização da região do norte dos Estados Unidos teve relação direta com a economia local, principalmente nas colônias aí do norte, né? Sendo assim,
eles vão trabalhar sua economia com agricultura, com pecuária e a produção de manufatureira, né? Então, na agricultura, eles vão basear-se nas pequenas propriedades rurais, onde a produção era familiar, né? Com intenção assim, de manter ali a sociedade, né? E o excedente, o que sobrava, usando em comércio local. Era uma espécie de agricultura familiar. E a pecuária também vai ser um dos setores econômicos ali da América do Norte, das 13 colônias, né? Essa atividade econômica era bastante importante para a localidade, para eles, né? A pecuária era de gado, bovino e ovino, em função de carne, do leite e da gordura animal, né? Produção manufatureira também vai se desenvolver na economia, onde a mão de obra era especializada e na matéria-prima era grande quantidade e a matéria-prima em grande quantidade. Começou a dar uma característica industrial à região norte, né, que formou uma sociedade com pouca mobilidade. Então, foi assim que foi se formando ali a América do Norte, os Estados Unidos, né, a princípio 13 colônias, todo, com a economia pautada na agricultura, na pecuária e na produção manufatureira, né? E dentro dessa América do Norte vai se formar um comércio externo, que ficou conhecido como comércio triangular na Nova Inglaterra, e vai determinar o rumo econômico no século XVII, né? Vai definir aí. Esse comércio triangular ele foi um comércio realizado por ingleses na colônia da América, né? E existia 3 entrepostos, 3 regiões onde se trocava essas mercadorias, né? O norte dos Estados Unidos, as Antilhas e a África. Então, esses 3 interpostos aí formavam o que ficou conhecido como um triângulo da Nova Inglaterra, né? Faziam esse comércio entre elas, África, Antilha e as 13 colônias, que é os Estados Unidos hoje, né? Que eram trocados na África. Então, como que era feito esse comércio, né? As colônias inglesas compravam açúcar das Antilhas para a África, o rum, que era trocado na África por escravos. Este, por sua vez, era levado às Antilhas para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar, né? Então, perceba, os colonos ingleses eles compravam açúcar lá nas Antilhas, desse açúcar eles fabricavam rum, e esse rum eles vão trocar na África por escravos, e esses escravos eram tragos para as Antilhas para trabalhar aí na plantação de cana-de-açúcar. E esse comércio aí ficou conhecido como comércio triangular. Deixa eu mostrar aqui uma imagem para você desse comércio no mapa, né? Dessa região. Essas imagens são todas do livro de vocês. Então tá aí, ó, o comércio triangular. Então percebam lá na América a seta que vem grande para cá, para a África, tá vendo? Produziam-se lá, né, nas Antilhas o rum, né? O açúcar vinha lá das Antilhas. Nas Antilhas ali fabricava-se esse rum vinha para a África e da África se trazia esses escravos. Tá vendo? Não sei se deu para entender. A América, ó, daqui vinham para as Antilhas, aqui produzia-se das Antilhas se pegava o açúcar, né? O açúcar voltava aí para a América, produzia-se ali o rum, e esse rum vinha para a África em troca aí dos negros africanos como mão de obra para trabalhar nessa cana-de-açúcar e o processo voltar aí ao início, né? Era assim o comércio da América do Norte nessas 13 colônias, e vai ser esse comércio aí que vai desenvolver a economia dessas 13 colônias, né? Então, essa produção agrícola na parte sul dos Estados Unidos visava o comércio externo. Então, na parte norte, aí nós vamos ver aí esse comércio triangular. E na parte sul, nós vamos ver aí um comércio externo, sob um sistema de plantéio, utilizado, né, nessa área, né? Na cidade
de Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia e Virgínia vigorava o sistema de economia de produção conhecida como plantation, né, na qual grandes propriedades, né, latifúndio, grande extensão de terra, se dedicavam a atividades monocultoras, ou seja, no plantio de um só produto, né, apenas um produto aí, né, bem como a servidão, contando que consistia em estimular as colônias trabalhadoras a virem às colônias inglesas. Então, a parte sul aí da América do Norte, ela vai desenvolver um trabalho escravista, né, com a mão de obra escravista, vai plantar um produto só em grande extensão de terra, visando o quê? Exportar esse produto. Essa era a ideia aí da parte sul aí da América do Norte. Essas colônias da América, né, se deu de forma diferente, em seus aspectos com características próprias, né? Então, a colônia do norte tinha a parte norte aí das 13 colônias, que é hoje os Estados Unidos, ela desenvolve uma economia, e a parte sul das 13 colônias, outro tipo de economia, né? Até na forma de introdução do modelo de mão de obra escravista foi organizado de forma diferente. Então, iniciou-se ali um trabalho desenvolvido nos campos de produção com a servidão, né? Feito contratos aí onde os escravos iam trabalhar aí como mão de obra na parte sul, né, escravista, e a norte com a visão aí mais familiar. Então, essas duas partes aí do que é hoje conhecido como Estados Unidos, elas vão entrar em conflitos, né? Elas não se dão nas decisões, tanto econômica como política, estabelecida nas regiões aí do que é hoje os Estados Unidos, né? À medida que a servidão de contrato de escravo, a escravidão era introduzida. A produção voltada para o mercado externo crescia de forma rápida e consistente, dentro aí da parte sul do que é hoje os Estados Unidos, né? E essa região que é hoje os Estados